Um dos problemas que mais trava o adulto de ir para a vida, de crescer e prosperar, é o bloqueio de paternidade. Quando nós temos um bloqueio relacionado ao relacionamento com o pai, isso impede que eu tenha força para ir à vida. Nós vamos ter um momento falando só sobre polaridades, a função do feminino e a do masculino, mas nós já podemos antecipar um pouco aqui, trazendo para vocês essa noção. O papel do masculino na vida de uma criança é conduzi-lo a ir para a vida. Então, se você não está conseguindo fazer dinheiro, se você não está conseguindo ter um bom relacionamento, constituir uma família, construir um patrimônio, certamente há bloqueio de paternidade em você. Algo relacionado a você e seu pai precisa ser olhado, trabalhado, muito bem entendido. E eu digo aqui, a princípio, com relação ao pai biológico. Se você é um filho que foi adotado ou se você não tem conhecimento sobre essa paternidade, certamente há um bloqueio aí, mais do que nas pessoas que têm um convívio ali. Corrijo, eu não vou falar que mais do que nas pessoas, porque bloqueios eles não podem ser medidos, né? Mas é tão sério que precisa ser olhado. Ah, então eu tenho um grande problema porque eu sou adotado? Não, de maneira nenhuma. Não é sobre a adoção. É sobre conseguir olhar para a paternidade biológica primeiro, para que a paternidade adotiva tenha condição de ser saudável. É só sobre isso que eu trouxe esse parênteses aqui na nossa conversa com relação ao bloqueio de paternidade. Então, para quem não é adotado e conhece os pais, vamos olhar para esse pai biológico com uma forma diferente. E para você que nunca viu, que nunca sentiu, que não sabe quem é, não conhece o seu pai, eu tenho muitos clientes assim, principalmente aqui no escritório, nas ações de investigação de paternidade, né? Esse pai existe. Se ele não existisse, você não estaria aqui. E Deus não erra. Vamos começar desbloqueando por aqui? Deus não erra. Você não veio através deste pai por um equívoco. Você não é obra do acaso. Esse pai é o seu pai. E nesse relacionamento, se você olhar para ele com a forma de gratidão e transformação da sua mentalidade, você vai conseguir conhecer uma vontade boa, perfeita e agradável. Então, é preciso entender, eu tenho um pai e esse pai é perfeito para mim, porque ele é perfeito mesmo naquilo que ele errou. Que loucura isso, né? Nos pontos que o seu pai errou, ele te ensinou o que não fazer. Quando você olha para a paternidade com um olhar transformado, tanta coisa na sua vida muda, há tanta graça, tanta paz. Mas, Laís, você está falando comigo sobre olhar para a paternidade nesse momento da minha vida e eu estou com ódio, ou meu pai foi a pessoa que me abusou. Eu tenho clientes aqui que foram abusadas sexualmente pelos pais, pelo pai, alguns pela mãe. Mesmo assim, é possível olhar com cura? Sim. Porque o fato que aconteceu na infância, seja qualquer que foi o que bloqueou a paternidade na sua vida, esse fato ocorrido lá na infância, ele talvez tenha durado 10 minutos, mas ele continua permanecendo na sua história, na sua vida, através do que você está dando de significado para ele. Então, é possível sim curar esse lugarzinho que precisa de tanta atenção. Ah, mas tá tudo bem com meu pai, eu tenho um bom relacionamento com meu pai e mesmo assim eu não consigo ir para a vida, ter bons relacionamentos, fazer amizades, fazer dinheiro, eu não consigo prosperar. Mas então tá tudo muito bem com meu pai e eu não consigo. Vamos de novo voltar a olhar nesse relacionamento, porque o bloqueio de paternidade não necessariamente precisa de um trauma. Sei que vai chocar para muitos, mas pais muito bons também bloqueiam. Que isso? Então eu tive um pai maravilhoso e esse pai tá me bloqueando? Sim. Se você, enquanto filho, não consegue olhar para o seu pai e ver os defeitos desse pai, colocando ele num pedestal, numa santificação, então saiba que você não consegue ver os defeitos desse pai que está em você. 50% de você é o seu pai e 50% de você é sua mãe. Você precisa entender o seu pai com qualidades e defeitos, olhar para os defeitos dele, para entender que aqueles defeitos podem estar em você e que você precisa aceitar esse lugar. Então, se você desenha um pai ou uma mãe perfeito demais, você não consegue ver aquilo que você está negando nele, projetando e negando dentro de você. Então, eu te convido a olhar para a sua paternidade agora. Tá,
Com relação ao bloqueio propriamente dito, quando foi que esse bloqueio pode ter sido instalado na sua vida? Da gestação aos 7 anos de idade é o período máximo de instalação de bloqueios. A maioria dos bloqueios são instalados nessa faixa etária. No entanto, dos 7 aos 14 é ali que começa a janela do trauma, onde as coisas ficam traumáticas mesmo. Então é mais comum observarmos um trauma dos 7 aos 14 do que um trauma do 0 aos 7. Pode acontecer, mas na maioria das vezes existe essa janela. Vamos analisar então o bloqueio de paternidade partindo do ponto de um pai muito bom, muito amoroso, muito amistoso, mas que de tão bonzinho ele perdeu a energia masculina que ele precisa ter para cuidar da família. Diante dessa situação com esse pai, por várias vezes você certamente olhou para essa situação e a criança fez uma leitura. Escreve isso aí. O bloqueio é instalado pela visão infantil. Você agora na fase adulta precisa aceitar o adulto que é para parar de olhar com a visão infantil que você olhava lá atrás. Porque quando eu olho para esse pai, do exemplo desse bloqueio que eu tô te falando, esse pai tão perfeito que parece que a mãe é uma monstra e o pai perfeito. Dentro desse quadro, você não vê os defeitos desse pai, você não acessa a aceitação disso em você, você rejeita uma parte da sua identidade e você cresce falando que, será que ser bom mesmo adianta? Porque ele é tão bonzinho e minha mãe tão ruim. Será que esse homem está sendo humilhado e ele é bom? Como é que essa criança lê isso? De que forma que esse bloqueio fica instalado? Olha que exemplo. Um pai muito bom e uma mãe mais carrasca. E a criança olha para isso e traz essa leitura para a vida, uma leitura equivocada do feminino e do masculino. Porque quando uma mãe está mais severa, não quer dizer que ela é uma mãe ruim. E eu digo isso com muita propriedade. A Ângela tem 5 anos de idade e ela fala, minha mamãe é uma monstra e o papai é muito bonzinho. Embora o meu marido seja mais bravo com ela, mais firme, mais resistente, ele é quem dá mais carinho, mais colo, ele é mais do chamego, eu sou mais das obrigações, vamos fazer isso, é o meu jeito de ser. E ele é o dele. Só que a criança está lendo isso de uma forma distorcida da realidade. Como eu tenho esse conhecimento, esse entendimento, eu trago as informações necessárias para ela. Seu pai e sua mãe tinham esse entendimento lá atrás para te falar? Na maioria das vezes não. E eu não tinha com a primeira filha, por exemplo. Agora já tem. E agora você também já tem. Tanto para você olhar para os seus pais, como para você olhar para a paternidade, a maternidade aí na sua vida, seja você homem ou mulher, que agora está me ouvindo. Então é isso. Como que foi instalado? Não necessariamente um trauma. Ah, meu pai nunca me fez nenhum mal, eu não tenho bloqueio de paternidade. Será que não? É importante olhar para essa paternidade e ver que o excesso é um problema. Inclusive, mais uma coisa para você anotar. Toda falta hoje revela um excesso do passado. E todo excesso hoje revela uma falta do passado. Existe uma temperança da sua vida, da sua existência, tentando colocar um tempero nisso aí. Faltou muito, eu quero muito agora. Por exemplo, eu tenho amigos que têm muita dificuldade de aceitar ter só um pouco de toalha. Ou a despensa tem que estar sobrando comida para perder. Vai olhar na infância desse hoje adulto, quando você olha para a infância, passou falta, passou necessidade, passou fome, então fica ali um bloqueio. Eu prefiro jogar dinheiro fora, perdendo coisa na minha despensa, do que passar pelo pânico de voltar na dor da infância e não ter isso mais. Então, assim, como que eu descubro um bloqueio de paternidade? Esse vídeo, de fato, é muito curto, para trazer todo esse universo para vocês. Eu falo muito sobre isso no método CPC, e são 2 dias de imersão na sua história. Mas aqui dá para passar um aparato, né? Vamos dizer assim. Então você olha para isso e começa a perceber que, de fato, houve algo lá atrás que hoje dá os resultados da sua vida. Você precisa olhar para esse lugar da sua infância. Então tá, olhando para os efeitos do adulto de hoje, como que eu consigo perceber que teve algum bloqueio lá atrás e como que eu volto nesse lugar para resolver, né? Porque eu tô aqui te falando sobre bloqueio, mas eu não vou te dar uma aula de bloqueio sem trazer para você soluções realmente eficientes para sua vida. Tá, primeira
coisa que você pode observar, se você tem muita dificuldade de se relacionar com Deus, você sem sombra de dúvida tem bloqueio de paternidade. Por quê? De Deus até você, a vida veio passando, né? Do sopro em Adão até chegar em você hoje, essa vida veio passando e ela vem por um canal, que é o seu pai e a sua mãe. Se você não consegue aceitar a totalidade do ser que é o seu pai, você rejeita parte da vida que veio até você. Então, certamente, você olha para Deus com uma visão deturpada, porque nós temos a infeliz mania de olhar para Deus a partir da humanidade nossa. E às vezes até por isso mesmo é muito difícil entender quanto ele é grande, tanto quanto ele é longânimo, maravilhoso. Ai, né? Se pegar falando de Deus aqui, nós vamos começar a falar e cantar. Mas é isso. Não consegue se relacionar com Deus. Outra coisa, dificuldade para fazer dinheiro. A bloqueio de paternidade pode levar a distúrbios sexuais, pode levar a um movimento machista ou feminista na sua vida, porque fica equivocado a visão de homem e de mulher, quando você não tem essa visão limpa e pura do masculino, olha para essa paternidade de uma forma negativa, abuso do feminino, autodestruição. Gente, escassez financeira, dificuldades de ser pai, e esse aqui eu até grifei nas minhas anotações. Ele me deve isso ou ele tem obrigação? Se você fala aí na sua rotina de vida, não, meu pai me deve isso, ou uma clássica frase dos adolescentes aí, eu não pedi para nascer, ninguém mandou me trazer no mundo, ou já é um adulto. Conheço uma pessoa que 31 anos de idade, com a sensação de que os pais estão devendo alguma coisa para ela. Não, seus pais não te devem nada. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Algum desses sintomas você já percebeu em você? Então agora vamos passar para a fase de fazer esse desbloqueio aí na sua casa. Como que vai ser feito? Você precisa irar. Mas eu vou irar contra o quê? Nós falamos de situações na sua infância. Se você não se lembra de nenhuma agora, não sai xingando. Mas provavelmente o seu cérebro já trouxe informações para você de coisas que você se lembrou da sua infância, momentos traumáticos. Por exemplo, se você tem uma necessidade de agora, por exemplo, época do Natal, você dar muito presente para os seus filhos, porque eu não quero faltar, porque eu trabalho para trazer para os meus filhos, eu quero entregar, eu me mato nas prestações, mas eu vou lá e compro. Provavelmente está relacionado a uma falta que você teve, como nós já falamos, e essa falta, esse momento pode ser lembrado, onde isso foi instalado. Por exemplo, talvez em algum momento todas as crianças ganharam um chocolate e o seu pai te disse, eu não posso, eu não tenho dinheiro para comprar esse chocolate. Uma coisa simples, mas todo mundo ganhou, eu não. Meu pai sai de casa todo dia para trabalhar, não pode brincar comigo, dinheiro é ruim. Dinheiro, além de levar o meu pai de mim, ele me impede de ter o chocolate que os meus amiguinhos estão tendo. Bloqueio ficou instalado. Aí então vamos pegar esse exemplo do chocolate para desbloquear. Você vai relacionar e vai falar o que você, criança, gostaria de ter falado naquele momento que o seu pai te negou o chocolate porque não tinha dinheiro. Entende esse exemplo? Então vai lembrar para a sua história, você não vai trazer hoje com o raciocínio de um adulto falando que tá tudo bem, eu sei que o senhor não tinha condição, é o melhor que o senhor podia me oferecer. Nesse momento do desbloqueio por ira, não. Você precisa, para completar o desbloqueio, assistir todos os vídeos dessa série que eu vou postar, porque neles eu vou trazer a questão da ressignificação com a paternidade e a maternidade. Porque senão você fica só na parte que irou com o pai, irou ali com a mãe, e não ressignifique e dá a eles a devida honra que a Bíblia, inclusive, nos determina, né? Para que tudo nos vá bem, precisamos honrar. E não tem possibilidade de honrar quando tá com a ira aí dentro. Porque por mais que você honre em atitude, a energia, a sensação, o sentimento que você emite é o da ira. Então, o seu sistema, os seus pais, a sua frequência de energia recebe a ira que está lá dentro. Então, vamos ressignificar com os pais, falar da honra em um outro vídeo. Nesse momento, você vai ter que pegar um papel, uma caneta e escrever tudinho. Pai, foi muito feio. Eu achei horrível. Eu achei o senhor fraco. Que ódio do senhor não ter me dado aquele chocolate. Eu queria mudar de pai naquele dia, eu queria sumir, eu senti ódio da sua cara, eu queria te bater, eu tô com ódio do senhor, porque o senhor sempre foi um banana. Põe pra fora tudo isso.
São palavras duras, por isso eu tô te dizendo, segue até o último vídeo dessa série para que você não fique sendo dominado por essas palavras, porque elas não são benéficas, tá bom? Depois de você escrever tudo isso nessa folha, se você não quiser escrever, mas tem alguém que tá vendo o vídeo junto e que vocês dois possam juntos, né, um representar, ó, faz de conta que você, faz de conta, viu, queridos? Porque nós estamos conversando agora com a criança que tá aí dentro de você, tá bom? Então vai lá, olha para esse adulto que tá com você e fala, olha, você vai representar o meu pai agora e eu vou te falar as derradeiras. Fala tudo, põe tudo para fora. Se for com a pessoa, você põe tudo para fora, fala tudo que tem para falar. Quando terminar, você abre os seus braços, respira fundo, dá um abraço apertado de 40 segundos no mínimo, ressignificando, dizendo, o Senhor é o Pai perfeito para mim, o Senhor é o Pai certo para mim. Sinto muito por ter julgado o Senhor até aqui. E aí você vai trazer aquelas palavrinhas mágicas. Sinto muito, me perdoe, sou grato. Sinto muito, me perdoe, sou grato e eu te amo. Tava esquecendo as 4. Então, no abraço, a mesma coisa. Para quem não conhece, essas palavras é de Ho'oponopono. Não sei se você já conhece o nome, pode parecer alguma coisa mística, mas não é. São essas 4 palavras mudando a frequência energética do seu ambiente. Se você fez isso com uma pessoa, fica brava e fala o que tem que falar, depois usa as 4 palavras para ressignificar, sempre aceitando que seus pais são grandes, por mais que eles sejam dependentes de você. Talvez o seu pai ou sua mãe está numa cama. Gente do céu, foi muito bom lembrar disso. Não vai no seu pai falar desaforo para ele, de coisa que ele te ofendeu. E principalmente se tiver acamado, você vai lá, olha aqui, o senhor fez. Não é isso que eu estou ensinando aqui. É você consigo mesmo, resolvendo dentro de você. Se você tiver maturidade e for saudável para você e o seu pai, e eu aconselho que talvez vocês possam ter uma conversa, mas eu aconselho que seja depois de passar pela imersão ou por um processo terapêutico como a constelação, tá bom? O papel é a mesma coisa, só que no lugar de irar e sei lá, gritar, não sei como você vai trazer essa ira para fora, pode ser rasgando o papel. O papel que você for escrever precisa ser um papel em branco, folhas sem pautas, porque o assunto que está lá atrás, seu cérebro entende as pautas da folha. Pasme. Quando você escreve numa folha com pauta, o seu cérebro está trazendo para você a informação de que aquilo está na pauta do dia, algo para ser colocado no seu presente, e não é. Vamos lançar numa folha em branco a ira, o ódio e tudo, rasgar e jogar fora. Já atendi pessoas que têm tanto apreço pela dor e construiu uma vida inteira a partir dessa dor, que não consegue jogar esse papel fora, porque desabafou e tem amor na dor, então quer segurar a dor e ficar com ela. Rasga, joga fora, isso não é seu. Isso foi bom ter acontecido, foi o que aconteceu com a criança, que hoje formou a pessoa que você é. Desapega disso, aceita e segue pra vida. Outra coisa, esse tipo de desbloqueio aqui que eu te dei, é só um tratamento tipo UTI. Não é uma coisa que te traz toda a cura, é uma coisa que te tira da situação de urgência e emergência. Precisamos dar continuidade nesse processo, com os vídeos que eu vou apresentar para você, com a imersão Método CPC.